Fala aí, pessoal, beleza? Professor Luiz Fernando aqui na área, seu professor de Ciências Humanas, seu professor de História. Seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreva no nosso canal e vamos que vamos para mais uma aula de História, aula temática, e o nosso tema é conflitos e movimentos sociais relativos à questão agrária. Pessoal, já deixa o like, compartilha essa aula, vamos que vamos aqui, ó. Conflitos e movimentos sociais relativos à questão agrária. Essa é a aula de número 6. Se você não assistiu a nossa série Conflitos e Movimentos Sociais, vou deixar no final do vídeo a playlist para você acessar rapidamente as nossas 5 aulas anteriores relativas a esse tema. Perfeito? E o tema gerador de nossas aulas é esse aqui, ó, o poema de Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto. Então, às 5 aulas eu sempre venho mostrando para vocês esse poema. E observem a imagem, os retirantes do Cândido Portinari, falando ali da questão do êxodo rural, de muitos nordestinos saindo do interior do Nordeste para os grandes centros urbanos, seja os grandes centros urbanos nordestinos ou do Centro-Sul, em busca de trabalho, tá? A partir da década de 1950 em diante, beleza? Então, vamos lá, vamos ter que ler esse tema gerador, esse é o nosso tema gerador, vamos que vamos. Esta cova em que estais, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo, nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande para teu pouco defunto, mas estarás mais amplo que estavas no mundo. É uma cova grande para teu defunto par, porém, mais que no mundo, te sentirás largo. É uma cova grande para tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. É a conta menor que tiraste em vida, é a parte que te cabe deste latifúndio. É a terra que querias ver dividida, estarás mais ancho que estavas no mundo, mas a terra dada não se abre a boca. Tá aí, ó, Chico Buarque, a letra e música baseada no poema do João Cabral de Melo e Neto. Mas observe aqui a nossa tela, essa é a aula de número 6, tá? Você, para entender todo o processo, tem que ver as outras videoaulas de número 1, número 2, número 3 e número 4. Mas calma aí, não saia daí, tá? Assista esse vídeo e depois você acessa as videoaulas anteriores, tá beleza? Mas olha só, o contexto, conflitos e movimentos sociais relativos à questão agrária no Brasil. Então, a gente vai focar na herança que nós temos das lutas pelo acesso à terra no Brasil. Então, a criação dos imensos latifúndios, dos grandes latifúndios, pessoal, a origem está onde? Essa origem dos grandes latifúndios remetem à instituição das capitanias hereditárias. Mas, antes disso, vamos fazer aqui um breve histórico, uma breve contextualização. É que os europeus, Portugal e Espanha, eles tinham como objetivo chegar às terras das especiarias nas Índias Orientais, beleza? Nas Índias Orientais. Então, Portugal tinha o objetivo de circunnavegar o continente africano para chegar nas Índias. A Espanha queria navegar sentido oeste para chegar na Ásia, por exemplo, ou seja, dar a volta ao mundo. Mas, em 1492, diante dessas viagens, dessas expedições marítimas, 1492, o navegador a serviço da Espanha, Cristóvão Colombo, atingiu o Haiti, ou seja, ele, entre aspas, descobriu as Américas, o que hoje nós chamamos de América. Ele descobriu essas terras a oeste da Europa, ok? Ele explora o Haiti, explora Cuba, entre outras ilhas, e a região do Panamá, ou seja, a parte central dessas terras americanas chamadas atualmente. Bom, a coroa portuguesa, que tinha ali por objetivo circunnavegar o continente africano, a coroa portuguesa que lançou, né, primeiramente nas viagens marítimas no Oceano Atlântico, a coroa portuguesa alegou que essas terras, certo? Ou melhor, que o Oceano Atlântico deveria ser de monopólio exclusivo para os portugueses.
Então, já ali em 1492, 1493, vários atritos entre Portugal e Espanha, né, que foi aí atenuado esses atritos através da figura do Papa. Como esses reinos ibéricos eram católicos, o Papa interveio no conflito e esse Papa Alexandre VI dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis. Perfeito? Então nós temos aí a criação do meridiano de Tordesilhas. Então, em 1494, o meridiano de Tordesilhas dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis. E aí, pessoal, vamos aumentar a tela. Ó. A 370 léguas das ilhas de Cabo Verde e Açores, traçou-se a linha imaginária. Então, a parte leste pertencia a Portugal. E a oeste vai pertencer à Espanha. Ok? Então, aí nós temos a divisão das Américas. A América Portuguesa, a leste do Tratado de Tordesilhas, e a oeste vai pertencer à Espanha, a América Espanhola. A parte da aula sobre conflitos e movimentos sociais relativos à questão agrária, o uso da terra pelos povos originários, a gente já viu na aula 1, beleza? Então, no link da descrição, você vai encontrar aí esses vídeos da aula 1 e 2, tranquilos? Então, a gente vai sair dessa fase pré-colonial, ou seja, dos primeiros contatos dos europeus com os indígenas, tá? De 1500 a 1532. A gente vai citar apenas aqui que Martim Afonso de Souza veio para a América Portuguesa a fim de iniciar a colonização, plantando as primeiras mudas de cana-de-açúcar em latifúndio, ok? Escravizando o índio. Agora, o índio gentil vai se tornar o escravo, o ser selvagem, ok? Então, você vai ter aí essa situação. Mas essa expedição colonizadora de 1532 fracassou. A coroa portuguesa, sem grana para colonizar o Brasil, o que ela faz? Ela resolve implantar o sistema de capitanias hereditárias, como você observa aqui no mapa, tá certo? Então, esse mapa que eu trago é uma visão mais recente da divisão da América Portuguesa em capitanias hereditárias. Era comum a gente ver aqueles mapas clássicos, né, pessoal? Demonstrando as capitanias hereditárias no recorte horizontal, beleza? Bom, a coroa implementa essas capitanias hereditárias, ela vai nomear capitães donatários que teriam que vir ao Brasil para explorar, para fazer a colonização da América Portuguesa. A coroa não vem porque ela estava sem recursos para colonizar o Brasil, então ela entregou a iniciativa privada, ou seja, os donatários. Mas já a gente fala sobre eles. Eu quero que vocês observem aqui essa tela, vou aumentar aqui, que diante desse processo de colonização, século XVI, a partir de 1532, século XVII, XVIII, a coroa portuguesa ela foi alargando, ela alarga, tá, os territórios portugueses na América, por várias razões. Econômicos, as drogas do sertão da Amazônia, o gado nordestino, a mineração do centro-oeste, Minas Gerais, sudeste, criação de gado no sul. Então, a coroa portuguesa foi avançando para o oeste. Então, Portugal ocupou aos poucos o atual território brasileiro. E, então, nós temos um outro fator que desencadeia essa entrada dos portugueses a oeste, é a União Ibérica de 1580 a 1640. Tá? As coroas portuguesa e espanhola passaram a ser governadas apenas por um rei espanhol, né? O rei português morreu na Batalha de Alcaçquibi, 1580. Mas, enfim, em 1640 ocorre a restauração portuguesa. O Duque de Bragança consegue livrar os portugueses dos espanhóis, então o Duque de Bragança se torna rei de Portugal, tá? E a ideia era incentivar ainda os colonos a adentrarem para o oeste, encontrar metais preciosos, muitos conflitos com a Espanha, tá? A criação de várias políticas administrativas, criação de novas capitanias reais, tá?
criação de estados do Maranhão, por exemplo, o estado Grão-Pará e Maranhão, estado do Grão-Pará e Rio Negro, do Maranhão e Piauí, criação de vice-reinos. Então, tudo isso, tá, a coroa portuguesa foi criando para manter o controle dessas terras mais a oeste. E os acordos com a Espanha começam a partir do Tratado de Madrid, que vai eliminar o Tratado de Tordesilhas. Então, de Madrid em diante, nós vamos ter as conformações territoriais, as conformações territoriais do Brasil semelhantes à atual brasileira, ok? Então, esse é o panorama, tranquilo? Então, vamos lá, vamos voltar para as capitanias hereditárias, tranquilos? Bom, vamos voltar à questão agrária. A América Portuguesa foi dividida em 15 lotes de terras aos chamados capitães donatários. As terras eram entregues por meio da carta de doação. O donatário recebia a carta de doação e ela era de caráter hereditário. Então, olha só, o camarada recebia uma capitania hereditária do tamanho do estado de Pernambuco. Era um português que recebia essa capitania, ok? Imenso lote de terra, gigante, para uma pessoa. E os índios, pessoal? E os índios, o que aconteceu com eles? Eles ficaram marginalizados. Eles ficaram à margem desse latifúndio, tá? À margem do latifúndio. Antes eles usufruíam de todas as terras, agora não podem mais, tá? Agora é uma economia agrária exportadora. E o índio, na fase inicial, né, da colonização e durante a colonização, ele foi escravizado. O povo originário foi escravizado, ok? Dentro desses latifúndios, produzindo açúcar, por exemplo. Bom, o cara recebe a carta de doação, ele não recebe a posse definitiva da terra, tá? Ele só tem ali a posse, direito de explorar, em caráter hereditário. Morreu o capitão donatário, o herdeiro recebe, ok? A capitania, a carta de doação. Bom, o donatário recebia também a carta foral, como vocês podem observar ali. A carta foral era o documento que dava os direitos e deveres dos donatários. Um dos direitos dos donatários era conceder sesmaria, ou seja, outro imenso lote de terra. Veja só, uma unidade política administrativa, capitania hereditária. Então, o homem de confiança do donatário recebia uma sesmaria, outro imenso lote de terra, para ele poder plantar apenas um produto. No caso, seria a cana-de-açúcar. Ok? Então, mais concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. Ok? Bom, diante desse processo da criação das capitanias hereditárias, 15 lotes de terra doada a 12 donatários, porém, 2 capitanias prosperaram, Pernambuco e São Vicente. São Vicente depois, né, entra no fundo do poço devido à falta de investimentos. Pernambuco vai dar uma crescida mediante investimentos, empréstimos a banqueiros holandeses. Mas, olha só, falta de investimentos e dificuldade fizeram com que muitas capitanias fracassassem. A ausência do clima e do solo apropriado para a plantação da cana-de-açúcar. Mas isso não é o preponderante para elas terem fracassado. O que é mais preponderante para o fracasso é a falta de investimento para comprar escravos, materiais, suprimentos, contratar colonos para trabalhar no Brasil, os ataques dos índios, o ataque dos corsários, ok? A falta de comunicação com o rei de Portugal. Então, tudo isso provocou, né, o fracasso das outras capitanias hereditárias, com exceção de Pernambuco e São Vicente, de forma momentânea. Bom, o que a coroa faz para salvar as suas capitanias hereditárias? Ela cria o sistema de governo geral. 1548 criou o sistema de governo geral. Então, os objetivos desse governo geral criado em 1548, mas implementado no Brasil em 1549. Poder político e administrativo passou a ser controlado pelo governo geral na colônia, agora tem uma representação do rei na colônia. Promover seu povoamento, defesa e gerar riqueza para a coroa portuguesa. Tá? Então, a capitania da Bahia ela vai prosperar,
né? Vai ter o representante do rei com investimento. O Tomé de Souza ele vai investir, vai construir engenhos, vai conceder empréstimos aos colonos a fim de construir seus engenhos, vai doar Seis Marias também, tá? Os desdobramentos do governo geral. Foi mantida a doação de Seis Marias, o que possibilitou a formação dos latifúndios no Brasil, ou seja, mais Seis Marias, concentração de terras das mãos de poucas pessoas. Destina. E olha só o que nós temos aqui embaixo. Ao longo da história, perpetuaram a má distribuição de terra e a luta daqueles que, impossibilitados de adquirir um lote, tentaram mudar essa realidade. Então, tentaram mudar essa realidade, e aí a gente vai sair dos tempos coloniais, certo? Dos tempos coloniais, vem o século XVII, século XVIII, a mineração, não há ali reforma agrária, vem a família real portuguesa no século XIX, não há reforma agrária, o Brasil continua um território agrário exportador, ok? Agrário exportador escravista, tá certo? Vem a independência do Brasil em 1822, continua no Brasil um sistema agrário exportador escravista baseado em latifúndio, monocultor, ok? Então tudo isso dificultou o acesso à terra ao longo da nossa história. E olha só para onde a gente vai, para o Segundo Reinado e a questão agrária no Brasil. Segundo Reinado e a questão agrária no Brasil. Em 1850 vai ser assinada essa lei aí, ó, a Lei de Terras, de 1850. Mas como é que se adquiria terra no Brasil? De 1822 a 1850. Se adquiria terra no Brasil por meio de doação ou herança. Doação ou herança. Então não havia uma legislação para a compra da terra. Tá? Não havia essa legislação. Então o que ocorre aí? Em 1850, a coroa, né, ou melhor, a coroa brasileira, o Segundo Reinado, Dom Pedro II, através do seu Senado brasileiro, né, o legislativo aprovou a lei que aboliu o tráfico de escravos para o Brasil, aboliu o tráfico de escravos para o Brasil. E no meio das negociações, digamos assim, teve aquela parada do toma lá da cá. Vamos abolir o tráfico de escravos, isso poderia provocar um colapso na economia do Brasil. Mas, enfim, a elite agrária brasileira e escravista, né, porque foi abolida o tráfico de escravos, mas a escravidão continuou até 1888, e aí ocorre a contrapartida. Os latifundiários pensaram, né, vamos fazer a lei de terras, vamos aprovar, vamos. Mas a gente quer uma contrapartida. E a contrapartida foi a aprovação da Lei de Terras de 1850. Qual o resultado disso? Dificultar o acesso da terra àqueles que não tinham terra, certo? Ela privilegiava os latifundiários que já tinham terra, ou seja, eles vão adquirir mais terra com essa Lei de Terra de 1850. Então, leia aqui comigo. Regulamentou-se no Brasil a propriedade privada. O Império passou a vender terras devolutas, ou seja, desocupadas ou vagas. Então, você só podia adquirir terra a partir de 1850 por meio de compra e em dinheiro vivo. Tinha que ser em dinheiro vivo. E depois que você comprou a terra, você tinha que fazer a demarcação, que era caro também, caríssimo. E depois disso, você tinha que registrar no cartório para pegar sua posse definitiva, que era caro também. Então, isso dificultou o acesso de quem não era escravo, dificultou o acesso à terra dos indígenas, que tradicionalmente já ocupavam essas terras, entendeu? Seus ancestrais já ocupavam essas terras, então dificulta a posse deles, né? Ou impedem deles terem acesso à terra. Isso só vai mudar com a Constituição de 1988 e com outras políticas públicas anterior a ela na criação de suas reservas, ok? Mas a lei de terras foi escrota pra caramba, certo? Então vamos lá. Impossibilitou o acesso daqueles desprovidos de recursos financeiros a obter um pedaço de terra. Os fazendeiros nem sempre adquiriram suas terras de forma legal, né? Trambicagem. Era comum e ainda é a prática da grilagem, principalmente nos estados de Mato Grosso, Pará e Amazonas, ou seja, esses três estados que representam ali a Amazônia Legal, a prática de grilagem, os assassinatos, né, os conflitos
pela terra, as queimadas, enfim, isso ainda rola até os dias de hoje, e é por isso que a gente dá um salto para a República. Galera, não se preocupe em relação a esses saltos que a gente está dando nessas aulas. Por quê, professor? Porque são aulas temáticas, são aulas voltadas para as competências e habilidades do que o Enem cobra, tá certo? Ele não vai fazer não é uma aula tradicional, a gente fazendo a pontuação de vários acontecimentos em cada período da história do Brasil, tá certo? Então, a nossa aula temática é sobre os movimentos sociais relativos à questão agrária, tá certo? Então, não se preocupem, ok? Tá, estamos indo no caminho certo. Mas vamos lá. 1850, 1888, fim da escravidão no Brasil, 1889, proclamação da República. E o que mudou para os brasileiros? Nada, não muda nada. Continua ainda a concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. A elite política brasileira do Império continua no governo durante a República. Ok? Você vai ter a primeira República do Brasil, a política dos coronéis, a República dos Coronéis, tá certo? Que usavam sua terra para enganar o povo, para pedir que o povo votasse nos candidatos indicados por eles. Então, você vai ter toda essa conjuntura da República do Brasil, tá? E olha só o que a gente trouxe aqui para vocês. Já na fase da República, a gente vai de vamos pegar aqui um recorte, de 1894, de 1894 aos dias atuais, galera. Aos dias atuais, é a República do Brasil. E aí nós temos, as terras devolutas eram apropriadas por meio da falsificação dos documentos, suborno dos responsáveis pela sua regularização e pelo uso da violência contra os trabalhadores rurais, o pequeno agricultor, o pequeno lavrador, ok? No século XX, a luta por uma melhor distribuição agrária ganhou força no Nordeste brasileiro. Aí a gente já vai para a década de 1950, tá? No Nordeste brasileiro, onde um grupo de camponeses eles estavam ocupando um engenho abandonado, né? Um engenho, né? Uma fazenda produtora de açúcar, né? E seus derivados ali, que estava abandonada, estava desativada. Então, esses trabalhadores ocuparam lá uma imensa propriedade de terra, várias famílias estavam lá, só que, né, os herdeiros, né, alguma coisa assim, entraram na justiça e aí adquiriram o direito de reaver a terra, ou seja, a reintegração de posse. Só que esse povo ele resistiu, esses camponeses resistiram ali, entendeu? Então eles foram, né, resistindo e foram criando, né, o município que eles estavam era Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. Então, lá no Nordeste, Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, esse exemplo desses camponeses sem terra, tá, estimulou a criação de vários outros movimentos sem terra. Então, tudo tem origem a partir das ligas camponesas, tá? Criadas aí em situação, né, desses camponeses que tiveram que sair desse engenho lá em Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Então, os trabalhadores dos camponeses foram se organizando, inclusive com a liderança de um advogado chamado Francisco Julião, né, que era o líder expoente da Liga Camponesa. E qual é o objetivo da Liga Camponesa? O objetivo, claro e óbvio, é a reforma agrária, beleza? Reforma agrária. Bom, nas décadas posterior a de 1950, ou seja, 60, 70, 80, várias organizações, associações e sindicatos de defesa dos trabalhadores surgiram pelo país, pessoal. Motivos, aí a gente já tem outro contexto. Aumento do conflito em torno da questão fundiária, é um exemplo. Né? A mecanização do campo provoca o êxodo rural, então você vai ter nos centros urbanos nordestinos, mas principalmente no sudeste, muitos camponeses sem qualificação educacional, intelectual e profissional, não eram contratados para os melhores empregos, né? No centro-sul do país, eram pedreiros e tal, enfim, sem qualificação, eram lavradores, morando nos centros urbanos, muitos desempregados, e eles continuaram lutando pela terra, continuam lutando pela terra, certo? Então, a coisa só se agravou. E o interessante é que os historiadores chamam esse período da década de 50, 60, principalmente 60 e 70, no regime militar,
que ocorre no Brasil uma modernização conservadora, ou seja, modernizar o campo, mas de forma conservadora, ou seja, não fazer reforma agrária. Então, todo mundo sabia que era interessante fazer reforma agrária, mas ninguém fazia. Mecanizava, né? Os antigos boia-frias serão substituídos por máquinas, ok? Enfim, êxodo rural intenso. Pequenos agricultores perderam suas terras, a consequência do aumento da miséria nos centros urbanos, como nós falamos, o desemprego também. Pessoas marginalizadas e engrossamento das filas de trabalhadores que esperam pela reforma agrária até os dias de hoje. Ok? E olha só, isso aqui bizu de prova, tá? Dica de prova aí para o Enem. Eu trouxe aqui para vocês, ó, os movimentos sociais e do governo, tá? Os movimentos relacionados à terra, movimentos sociais e às políticas do governo. Então vamos ver alguma delas. União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, UTRAB, foi criado. Movimentos Agricultores Sem Terra, o MASTER. A SUPRA, a Superintendência da Política Agrária, foi criada no governo João Goulart e consistiu em uma das primeiras ações do poder público voltada para a redistribuição da propriedade da terra, desapropriando-se latifúndios improdutivos ou explorados antieconomicamente. O Estatuto da Terra, criado pelo governo do Marechal Castelo Branco, já o primeiro presidente do regime militar, em 1964, se inscrevia um projeto autoritário amplo que previa a desmobilização dos trabalhadores rurais e a transformação das grandes propriedades agrícolas em empresas rurais. O movimento dos sem terra, isso aqui ó, surgiu no Rio Grande do Sul, tá? O movimento sem terra, ok? Foi um movimento e é um movimento de grande expressão nacional pela luta agrária no Brasil. Mas também foi criada a União Democrática Ruralista, a UDR, entidade responsável pela defesa dos interesses dos latifundiários. Então, você tem aí o contraponto. O MST, Movimento Social, e a UDR, o Movimento dos Latifundiários. É isso aí, certo? Então, nós temos essa parte teórica sobre os movimentos, as lutas dos brasileiros sem terra pelo acesso à terra. Tá? Veja que essa questão agrária do Brasil, o latifúndio no Brasil, é uma questão histórica. E as políticas públicas voltadas para a reforma agrária são fracas, são frágeis, não atingem muitos brasileiros que necessitam dessas terras. Perfeito? É isso aí. E agora nós vamos para as nossas questões. Tá? Só lembrando aí a todos vocês que estão nos acompanhando até agora, se você quiser o PDF dessa aula, é só clicar aqui no link do Telegram e lá no Telegram fazer parte dos nossos grupos de estudos e solicitar o seu PDF. Calma aí, guerreiro. Eu não vou te cobrar nada. Eu vou te oferecer os PDFs das aulas, inclusive das aulas anteriores, de forma gratuita. Mas tem que ir lá fazer parte do nosso grupo de estudos do Telegram. Beleza? Mas vamos lá. A primeira questão. Vamos trabalhar agora. Vamos lá. Primeira questão. Leia o trecho do poema a seguir. Olha só o poema. Essa cova em que estás, com palmos medida, é a cota menor, que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo, nem fundo, é a parte que te cabe neste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. Então, esse poema que a gente trouxe em todas as aulas, como nosso tema gerador para os conflitos e movimentos sociais, né, era um grupo de retirantes, uma família saindo do interior de Pernambuco, indo para Recife, capital, e no meio do caminho eles viram vários de seus colegas, digamos assim, vários camponeses também querendo fugir daquela realidade precária, tá? Que era viver no sertão, onde as oportunidades não chegavam. E no meio do caminho eles viram, né, os coveiros lá conversando, né? E um camarada que morreu, que lutou tanto pela terra, ia ser sepultado numa cova bem rasa, numa cova comum, né? E essa cova era tão pequena, né, mas que ela abrigava todo o corpo franzino daquele camponês.
que morreu ao se retirar do interior do Nordeste para Recife, beleza? Então, esse é o nosso tema gerador, mas vamos lá para a questão. Vamos lá. O poema trata da relação entre o homem e a terra no Brasil. Com base nos conhecimentos sobre a propriedade e usos da terra, assinale a alternativa correta. No decorrer do Segundo Reinado, a Lei de Terras, promulgada em 1850, possibilitou o livre acesso das terras devolutas aos primeiros imigrantes europeus, garantindo-lhes a sobrevivência. E aí, galera, tá? B. Na colônia, as terras doadas como Seis-Marias garantiam privilégios aos senhores de engenho, mas restringiam a prática de certas atividades econômicas. Na letra C, no Império formaram-se os primeiros quilombos, cuja propriedade dessas terras foi reconhecida legalmente durante a Primeira República. Bom, o quilombo já existe desde as primeiras chegadas dos africanos no Brasil no século XVI, certo? Onde teve escravidão, independentemente da época, teve quilombo, tá certo? E na Primeira República, aquela de 1900, esse é o recorte, tá? 1900 a 1930, não teve reforma agrária, mas nem a pau, tá certo? D. Em 1964, João Goulart realizou desapropriações das pequenas propriedades em torno das metrópoles para o cultivo de sobrevivência por parte dos trabalhadores. A ideia era desapropriar as terras devolutas de grandes latifundiários e fazer a reforma agrária. Na letra E, no governo de Fernando Henrique Cardoso, 95 a 2002, retomou-se a política econômica de estatização das propriedades agrícolas, resultando em elevadas taxas de crescimento econômico. Olha, retomou-se a política econômica de estatização. O governo de Fernando Henrique Cardoso, a gente não falou isso, mas vamos lá, ele é marcado pelo processo das privatizações, tá? Livre mercado, aquela coisa toda, e não a estatização dos meios de produção, e principalmente a terra não entrou nessa questão. Então, a resposta aí dessa questão é a letra B de bola, ok? B de bola. Então, na letra A, galera, ó, possibilitou o livre acesso. Não, tinha que comprar, beleza? E havia, de certa forma, uma restrição para os imigrantes no início da lei, mas depois os imigrantes com dinheiro emprestado ou doado por algumas prefeituras, principalmente no sul do Brasil, entregavam a esses imigrantes grana e eles conseguiam comprar a terra. Mas vamos que vamos. Outra questão. O MST é uma coletividade de párias, certamente a única organizada, a mais consciente em relação à sua identidade e a seu sentido, e por isso mais competente. É uma coletividade de condenados que se fez sujeito da história para revogar sua condenação. Essa contradição mostra que os párias deixam de ser párias quando se organizam, pois organizar-se é, antes de mais nada, inocular-se, substância social e ocupar um espaço social. Aí nós temos, o José Paulo, a questão agrária no Brasil. O texto anterior apresenta reflexões sobre a origem e a identidade dos movimentos sociais organizados. Um componente da nossa sociedade que explica o surgimento desses movimentos e uma característica de sua organização, respectivamente, estão indicados em luta pela inclusão social, centralização sindical. Na letra B, concentração da riqueza nacional, unidade partidária. Na letra C, expropriação dos meios de produção, ativismo político. E na letra D, contestação do sistema representativo, coerência ideológica. Então, vamos só ler de novo aqui. O MST é uma coletividade pária, certamente a única organizada, a mais consciente em relação à sua identidade. E ao seu sentido, por isso é a mais competente. É uma coletividade de condenados que se faz sujeito da história para revogar sua condenação. Essa contradição mostra que os pares deixam de ser pares quando se organizam, pois organizar-se é, antes de mais nada, inocular-se à substância social e ocupar um espaço social. Então, segundo essas informações, a resposta correta é a letra C, a expropriação dos meios de produção e o ativismo político.
beleza? Um componente da nossa sociedade que explica o surgimento dos movimentos sociais, expropriação dos meios de produção, a concentração e ampliação dos latifúndios nas mãos de poucas pessoas, e o ativismo político, a luta pela posse da terra. Outra questão. Leia atentamente os relatos a seguir. Cada morador não se contenta com poucas léguas de terra, entendendo que todas lhe serão precisas, ainda que só sirvam de uma insignificante parte junto à sua cabana. E por isso, ainda que toda a campanha esteja deserta, todos os campos estejam dados e tenham senhorio. João Rócio, no seu Compêndio Noticioso do Continente do Rio Grande de São Pedro, a 1781. Rio Grande de São Pedro é o Rio Grande do Sul hoje. O abuso que há nesta capitania de terem alguns moradores tomado 3, 4 Sesmaria com 10, 12 mais léguas, e prejudicialíssimo não só a Sá, mas aos povos em geral. Ao mesmo tempo que há famílias que não possuem um palmo. Manuel Antônio Magalhães, administrador do Quinto e Dízimo, no Rio Grande do Sul também, em fins do século XVIII. E o outro relato: há muitas famílias pobres, pobres vagando de lugar em lugar, segundo o favor e capricho dos proprietários de terras, e sempre faltas de meios de obter algum terreno em que façam um estabelecimento permanente. Antônio José Gonçalves Chaves, em suas Memórias Econômicas Políticas sobre a Administração Pública do Brasil, em 1822. Então, nós temos aqui o século XVIII, 2 textos e um 19. Vamos ver o que ele trata. Os textos descrevem a formação socioeconômica rio-grandense, em que nas grandes estâncias se desenvolvia uma pecuária extensiva, com mão de obra imigrante italiana nos séculos XVIII e XIX. Os textos não falam disso, né, galera? B. A concentração fundiária das mãos dos lusos brasileiros no Rio Grande do Sul, ao final do período colonial, a qual se reflete nos problemas agrários contemporâneos. Então, concentração fundiária, que ele fala ali, final do século XVIII e início do século XIX, ou seja, final do século XVIII é o final do período colonial. 1822 é o início da história da independência do Brasil. E concentração fundiária tinha na colônia e ficou, né, havendo após a independência do Brasil. Vamos ver assim. A indignação das próprias elites coloniais com a forma de distribuição das terras pela coroa, que não contemplava os estratos mais elevados da sociedade. D. O problema agrário e social provocado pela distribuição de Sesmarias, o qual durou até a promulgação da Lei de Terras nas regências. Olha só a pegadinha. A Lei de Terras, ela aconteceu no segundo reinado. Segundo reinado, né? E a letra E, o vazio populacional no Rio Grande do Sul, determinado pelo sistema de doação de Sesmarias ao longo do primeiro reinado. O vazio populacional do Rio Grande do Sul, nada a ver, porque já estava sendo ocupado desde o século XVII, século XVIII, quando os bandeirantes vão para lá capturar indígenas para escravizar. Então, a resposta dessa questão é a letra B, concentração fundiária nas mãos dos lusos brasileiros no Rio Grande do Sul, ao final do período colonial, a qual se reflete os problemas agrários contemporâneos, ou seja, dos problemas agrários atuais. A questão agrária demonstrou ao longo dos anos a dificuldade do sistema político brasileiro em encontrar mecanismos institucionais de reconhecimento e encaminhamento da demanda dos trabalhadores rurais de acesso à terra. Sobre essa questão, analise as afirmações que seguem e marque V ou F. Superintendência da Política Agrária foi criada no governo Jango e consistiu em uma das primeiras ações do poder público voltada para a redistribuição da propriedade da terra, desapropriando-se latifúndios improdutivos ou explorados antieconomicamente. E aí, galera? Isso aqui é verdadeiro ou falso?
O outro, o Estatuto da Terra, criado pelo governo Marechal Castelo Branco em 1974, se inscrevia em um projeto autoritário, amplo, que previa a desmobilização dos trabalhadores rurais e a transformação das grandes propriedades agrícolas em empresas rurais. E aí, certo ou errado? O outro, o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, criado em 1984, reivindicava, dentre outras coisas, a expropriação de terras em mãos de multinacionais e a desapropriação de áreas superiores a 500 hectares, usava como estratégia de luta a ocupação de terras improdutivas ou públicas. E a ADUR, União Democrática Ruralista, criada em 1985, tinha como objetivo fazer face ao projeto de reforma agrária e às ocupações, constituindo-se na prática no braço armado dos proprietários rurais. Então, a sequência correta do preenchimento dos parênteses de cima para baixo é, se a gente já tem certeza, né, galera, que essas duas aqui estão verdadeiras, vista na aula de hoje, então a resposta correta aqui é a letra E. Ok? Então, nós já temos aí, né, novas dicas de estudos para o Enem. Acompanhe nosso canal sempre, se inscreva no nosso canal, deixe like. Galera, bons estudos e até uma próxima. Valeu!